Olá, Brasil! Palavra Plenitude chegando mais uma vez até você. A palavra Plenitude de hoje está em 1 Crônicas, capítulo 4 e versículo 10, que diz o seguinte: Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Querido, o nome Jabes significa dor, sofrimento, aflição. A mãe de Jabes, quando foi dar a luz a ele, ela sofreu muito, ela teve muitas dores terríveis. E aquilo ali levou ela justamente a colocar o nome do seu filho de Jabes. E o nome, infelizmente, significa dor. Jabes significa dor. A Bíblia não fala das dores, dos problemas, das dificuldades, das aflições de Jabes. Mas a Bíblia fala da oração de Jabes. Foi uma oração realmente extraordinária, uma oração que inspirou até muitos livros. Muitos livros foram escritos falando da oração de Jabes. A oração de Jabes, em primeiro lugar, ela é uma oração que veio do coração. É uma oração simples, singela, uma oração resumida. Ele não falou muito, ele não discursou, ele não mostrou nenhum relatório da sua vida pessoal. Ele simplesmente chegou diante de Deus, do Deus de Israel, mostrando e revelando a sua verdadeira fé, tá? Porque haviam muitos deuses, tá? Mas ele faz referência ao Deus de Israel, demonstrando a sua fidelidade a esse Deus. E ele abre o seu coração. Então, a oração, ela tem que ser feita com coração. Não pode ser uma oração simplesmente, meu querido, com palavras. Não pode ser uma oração fantasiosa. Não pode ser uma oração religiosa. Ela tem que ser uma oração que tenha sentimento, tá? Então, quando a oração tem sentimento, com certeza, essa oração, ela será ouvida. Ela será atendida por Deus. Tá certo? Então, em segundo lugar, ele orou com foco. Ele orou com foco. O sucesso da oração depende do foco, não é? Por quê? E para que estamos orando? Não é orar simplesmente por orar, como se fosse algo assim, sem nenhum tipo de significado. A oração, ela tem que ser concisa, rápida e objetiva. E foi essa oração que Jabes fez. E essa oração tocou o coração de Deus. Tá? E a prova disso é que houve uma resposta daquilo que ele estava lhe pedindo. Então, ele pede para que Deus lhe abençoe muitíssimo. Ou seja, ele tinha uma visão ampliada daquilo que Deus podia fazer na vida dele. Ele sabia que Deus podia fazer muito. Deus podia fazer coisas extraordinárias. Por isso, ele pede, ele frisa que o Senhor me abençoe muitíssimo. E é importante que quando a gente, nós vamos orar, a gente tenha esse entendimento de que Deus, ele quer nos abençoar muitíssimo. A palavra até diz que além do que pensamos, além do que subiu ao nosso coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tá? Então, ele tinha essa visão, ele tinha esse entendimento. Isso é muito importante, sabe? Ele não foi mendigar um pedido, ele não foi mendigar na oração. Ele realmente, ele foi com a visão ampla. E meus termos ampliares, aqui está falando de algo assim, digamos, material. Quando fala de termos, podia ser terras, podia ser... ele estava desejando um crescimento na sua vida pessoal, tá? Ampliar os termos. Podia ser a criação de gado, a criação de ovelha, a criação... posses de terra, tudo indica que seria posses de terra, porque ele está falando termos
seria crescer, seria se tornar um grande fazendeiro, uma pessoa de destaque, uma pessoa próspera, tá? Esse era o desejo de Jabes. E ele fala para encerrar que o Senhor não permita que eu seja afligido pelo mal, tá? A Bíblia não fala dos males, como eu falei no início, que atingiram a vida de Jabes, mas com certeza muitos males, muitas situações decorreram durante a sua vida, tá? Mas aí ele frisa bem claramente, tá? Justamente pedindo proteção contra os males, tá? Não tem aquela situação muitas vezes que a pessoa sempre está vivendo a mesma situação, o mesmo problema, o mesmo dilema, a mesma história na sua vida. Então, nós temos que fazer o quê? Uma lista de coisas que nós estamos vivendo há 1 ano, 10 anos, 20 anos, a mesma coisa. E nada muda, nada se transforma, tá? Nós temos que partir para uma mudança e temos que colocar essa situação na presença de Deus. Porque quando a gente coloca na presença de Deus, aquela aflição, aquele mal, aquela situação, ela vai ser revertida. E Deus, com certeza, Ele vai responder a nossa oração. Ele vai nos atender. Tá? Jesus diz, pedi, dá-se-vos-á, buscar, encontrareis, e batei, abre-se-vos-á. Certa vez Ele diz, tudo quanto pedides em oração, o meu Pai vos concederá. Então observe, aí nós já temos já uma questão. Muitas pessoas às vezes até perguntam, por que minha oração não foi atendida? Por que isso, por que aquilo? Não é verdade? Não é assim? Por que Deus não atendeu a minha oração? Porque Deus não atendeu? Porque para Deus tem um tempo e um modo para realizar as coisas na vida do ser humano. O fato de você não ter tido resposta ainda não quer dizer que Deus não tenha escutado, não tenha ouvido a tua oração, não quer dizer que não esteja diante dele essa oração. Mas existe um tempo de Deus para que aquela oração ela seja respondida e aquela bênção chegue até você. A segunda questão é, será que é da vontade de Deus aquilo que eu pedi, aquilo que eu coloquei diante de Deus? Pode ser que não seja da vontade de Deus. Então, tem coisas que nós pedimos que é a vontade de Deus. E tem coisas que nós pedimos que, infelizmente, me deixe ser bem claro, sincero, não é a vontade de Deus. E aquilo que não for da vontade de Deus, com certeza, nós não vamos obter o sucesso naquela oração. Tá? Jesus, ele frisa, né? Crendo, recebereis. Crendo é um estado contínuo, tá? Então, vai depender também da minha fé. Por exemplo, eu pedi hoje, amanhã já me esqueci, já desisti. Não é verdade? Não é assim? Muitas vezes a pessoa ora, ela busca a Deus, ela faz muitas vezes uma petição diante de Deus, coloca um propósito e começa a orar naquele foco, mas aí ela não obteve a resposta. Não obteve a resposta de imediato, não é assim? E aí o que acontece? A pessoa desiste de orar. Mas aí quando Jesus fala crendo, é por quê? Porque é uma ação contínua, ou seja, eu criei ontem, eu tenho que crer hoje, tenho que crer amanhã. Ou seja, eu tenho que permanecer crendo que vai acontecer, que eu vou ter, que eu vou obter a resposta da minha oração. Então, quando eu acredito, com certeza, Deus ele vai me responder. E eu vou viver meu milagre, vou viver portas abertas, vou viver curas, vou viver vitórias na minha família, vou viver vitórias espirituais, vou transpor e vou vencer todo tipo de situação que está me impedindo justamente de avançar, de desbravar, conquistar e viver um tempo novo na minha vida. Tá? Então, a oração de Jabes é uma oração linda e uma oração maravilhosa, uma oração extraordinária, uma oração que toca o nosso coração, que nos impulsiona e nos motiva a orar, porque com certeza a oração é algo muito importante para a nossa vida. Eu comparo a oração, não é? Eu me lembro que há muito tempo eu falei isso para minhas filhas, a oração é como você aguar uma planta. Se você pega uma planta e você começa, né,
sempre está aguando aquela planta, cuidando dela, ela vai se manter sempre o que? Verde, bonita e viçosa, não é assim? Mas quando você deixa de orar, o que acontece? É a mesma coisa de você tirar a água de uma planta, aquela planta ela vai morrer. E a vida, nossa vida, se nós não orarmos, com certeza, a gente não vai viver. Vai viver fisicamente, mas espiritualmente a gente vai morrendo. Vai morrendo, vai desistindo, vai se desestimulando, vai parando, vai renunciando, vai, enfim, aquilo se torna o quê? Morte para a nossa vida espiritual. Porque não orou, porque não ora. Tá certo, gente? E aqui no versículo 10 ainda fala na parte final. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Eu quero declarar e quero profetizar e quero que você entenda o seguinte. A partir de hoje, você vai fazer pedidos de oração, você vai colocar num caderno, você vai colocar num papel, você vai colocar no teu travesseiro, colar lá no teu guarda-roupa, você vai fazer alguma coisa. Você vai começar a orar, você vai começar do zero hoje. Você vai começar a pedir a Deus. Você vai anotar as respostas. Com certeza, Deus ele vai te atender. Porque atendeu a Jabes, o Deus de Israel. E o Deus de Israel é o teu Deus. Deus vai te responder. Deus vai te responder e você vai ser feliz, você vai ser realizado, vai ser um conquistador, vai ser ampliado os teus termos, Deus vai te livrar da aflição e Deus vai te abençoar muitíssimo. Assim como aconteceu na vida de Jairus, vai acontecer na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu ministério. E você, com certeza, você será agraciado, abençoado, bendito na terra, será próspero, vitorioso e você terá um lugar de destaque, porque Deus está procurando 2 tipos de pessoas na terra. 3 tipos, eu posso assim dizer, resumir aqui para terminar. Pessoas de fé, pessoas de oração e pessoas de adoração. Essas 3 características na nossa vida, com certeza, vão fazer a diferença nesse final dos tempos. Tá bom? Deus procura homens de fé, mulheres de fé. Deus está procurando pessoas de oração. E Deus está procurando pessoas que tenham um coração de adorador. Essas 3 características